Olá pessoal, hoje nós falaremos acerca das obrigações, regras e ritos da Igreja medieval. Eram obrigações na Idade Média e não uma escolha livre e pessoal como é hoje em dia. Ser católico, assistir às missas, obedecer aos religiosos e contribuir com o dízimo. Então, essas eram obrigações, responsabilidades de todas as pessoas que viviam no período da Idade Média. As pessoas não tinham uma escolha livre e pessoal para fazer ou não fazer essas coisas. Elas eram obrigadas. Obrigadas a quê? Obrigadas a serem católicas, a assistir às missas, a obedecer aos religiosos e a contribuir com os seus dízimos. Dízimo era uma espécie de imposto pago à igreja que correspondia à 10ª parte dos rendimentos da pessoa. Então, toda a 10ª parte dos rendimentos, dos salários das pessoas, essas pessoas deveriam doar essa 10ª parte, contribuir essa 10ª parte do seu salário, do seu rendimento à igreja. Se a pessoa se recusasse a seguir essas orientações, podia sofrer medidas repressivas. Portanto, as pessoas estavam sujeitas, em caso de recusa, em caso de desobediência, estavam sujeitas a sofrerem medidas repressivas por parte da igreja. Em casos extremos, a igreja excomungava a pessoa, proibia a pessoa de falar com outros membros da comunidade a que ela pertencia, pena que significava deixar de falar com todas as pessoas do lugar. Portanto, em casos extremos de desobediência a essas regras, a essas doutrinas, a esses ritos, em caso de recusa, a igreja ela poderia excomungar a pessoa ou proibir a pessoa de falar com outros membros da comunidade a que ela pertencia. A palavra excomungar significa separar, expulsar do convívio e comunhão da Igreja Católica. Outra forma encontrada pela Igreja para se fazer presente no cotidiano das pessoas foi a uniformização de alguns ritos e regras, como fazer penitências, respeitar os dias santos, fazer romarias, ou seja, ir a lugares considerados sagrados, orar em dias e horários determinados, entre outras coisas. Então, a igreja ela acabou uniformizando alguns ritos e regras ali com o objetivo de se fazer presente no cotidiano da sociedade das pessoas. Então, a igreja ela uniformizou essas regras, esses ritos, com esse objetivo, para se fazer presente no cotidiano da sociedade das pessoas ali da Idade Média. Então, algumas regras, alguns ritos: fazer penitências, respeitar os dias santos, fazer romarias, orar em dias e horários determinados, entre outras coisas.
Mesmo com toda essa tentativa de controle, eram comuns as situações em que a população desobedecia às orientações religiosas, praticando o que na época era chamado de heresia. Portanto, era comum a desobediência. Era comum, não era raro. E quando as pessoas desobedeciam a essas orientações religiosas e praticavam coisas diferentes, essas práticas diferentes que não estavam de acordo com as orientações religiosas, era chamado de heresia. A palavra heresia vem do grego e originalmente significa escolher. Com a expansão do cristianismo, a palavra passou a ser entendida como uma doutrina que não está de acordo com os preceitos e as regras da Igreja Católica. Portanto, uma heresia no âmbito do cristianismo, no contexto ali do cristianismo da Idade Média, era o quê? Era uma doutrina, era uma prática que não estava de acordo com os preceitos e as regras da Igreja Católica. Então, qualquer prática que não estava de acordo, que não estava em consonância com as doutrinas, com os ritos, com os preceitos, com as regras da Igreja Católica, era chamada de heresia. Incluía nesse conceito, no conceito de heresia, por exemplo, o que era uma heresia? A dúvida da existência do Deus cristão. Quem duvidava da existência do Deus cristão estava praticando uma heresia. Quem comia carne em dias proibidos pela Igreja também era uma heresia. E também as tentativas de cura praticadas por populares, principalmente as mulheres, grandes conhecedoras dos poderes curativos das plantas, por meio de chás, rezas, entre outras práticas. Então, quem tentava curar as pessoas por meio de chás ou rezas, tudo aquilo que estava em desacordo com a doutrina, com os preceitos, com as regras da Igreja Católica, era considerado uma heresia. Entre também outras e várias práticas diferentes. Tudo aquilo que destoava do que a Igreja ensinava, tudo aquilo que era contrário, qualquer prática em desacordo com o ensinamento da Igreja Católica, era considerado uma heresia.